Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Tem uma outra tradução, na King James, a palavra de Deus nos diz: vocês devem seguir os passos dele. E eu acabei de ler, para seguirdes os seus passos. Se você quer seguir a Jesus, você precisa observar 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus nunca agia com pressa. Ele nunca tinha pressa. Nunca. Segundo, ele sabia quando trabalhar e quando descansar. Por exemplo, no barco, Jesus dormia. Os discípulos não dormiam. No jardim, ele estava acordado, orando, e os discípulos estavam dormindo. Nenhuma outra pessoa, ninguém era mais ocupado que Jesus. O tempo todo, sempre, todos queriam algo dele. A terceira coisa que você precisa levar em consideração se você quer seguir a Jesus. Jesus sabia que ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele não tinha que ficar dando explicações para ninguém de quem ele era, o porquê ele fazia as coisas. Jesus, ele era sempre cercado pelos fariseus, pelos escribas, doutores da lei, pelos religiosos da época. As pessoas sempre queriam colocar perguntas a Jesus, fazer perguntas capciosas, pegar Jesus em alguma armadilha de alguma palavra. Mas Jesus, ele disse várias vezes, ele falou várias vezes, deu várias respostas, mas ele mesmo, ele não tinha que provar nada para ninguém. E nós temos que aprender com Jesus também. Nós não precisamos provar nada para ninguém. O importante é quem nós somos, pertencemos a Deus, Deus nos conhece e isso basta. São Mateus capítulo 27, por exemplo, o versículo 13 e o 14, diz assim: Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Ainda em Provérbios capítulo 23, verso 9, está escrito: Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Observe o seguinte: Jesus, ele não se concentrava no passado, na vida pregressa que ele teve. Não. Ele se preocupava, ele se concentrava, ele estava focado, era no futuro. No passado, na época de Jesus, por exemplo, era algo terrível uma mulher que não fosse casada que estivesse grávida. A mãe dele estava grávida antes de se casar. Antes de casar, a mãe de Jesus estava grávida. Jesus, ele cresceu com isso. Ele cresceu com isso. Mas ele não sentia, ele não tinha a necessidade de explicar sobre isso para ninguém. Isaías capítulo 43, o verso 18 e o verso 19, tem uma palavra aqui para nós. Olha Deus nos dizendo: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Lembre-se sempre do que eu vou te dizer. Essa frase que eu vou te dizer. Satanás,
o nosso adversário, adversário de nossas vidas, de nossas almas. Ele sempre quer discutir nossos erros, as nossas falhas, tudo que fizemos no ontem, lá no nosso passado. E outra coisa, Satanás, ele nos chama através de nosso pecado. Ele não nos chama pelo nosso nome. Jesus não. Jesus ele discute o nosso amanhã e ele nos chama pelo nosso nome. Então o que é que nós temos que fazer? É apenas seguir em frente. Seguir apenas os passos dele, que ele já abriu. Nas demais coisas, nós não devemos nos preocupar. Nós não temos que nos explicar para ninguém. Nós não temos que dar satisfações para ninguém. Apenas devemos estar no nosso compromisso, no nosso andar, no nosso viver com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia muito abençoado e que na próxima oportunidade você possa estar aqui. Eu estou postando todos os dias e amanhã tem mais. Assim Deus nos permitindo. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.